Pessoal, vou dar uns recados aqui, irmãos, e em seguida nós iremos recolher os dízimos e as ofertas. Amém? Amém. Então, como muitos já sabem, né? Vamos cumprimentar primeiro aqui o pessoal que está no YouTube, nos assistindo. Glória a Deus pela sua vida, que você seja impactado hoje pela ministração. Amém? Irmãos, no dia 29 desse mês de maio, vai haver o batismo aqui na nossa igreja, tá? Batismo nas águas, e glória a Deus. Você que vai se batizar, com certeza já está com essa data aí, marcada aí na sua mente, e vai ser a melhor decisão da sua vida, eu tenho certeza disso, tá? E você que ainda não se decidiu, ainda dá tempo, tá? E antes do batismo, aos domingos está tendo as aulas de batismo, tá, gente? A partir das 11 horas, no máximo 11h30, com o professor André, nas nossas salas aqui em cima, tá bom, gente? Amém, glória a Deus. Domingo, culto às 9h30, tá? Esperamos você aqui, você que está nos assistindo, você que está aqui também, tá? E agora eu vou ler uma palavra aqui antes de a gente recolher os dízimos e as ofertas, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. É isso mesmo. Então vamos lá. A palavra que eu vou ler aqui, muitos já conhecem, está em Marcos 12, do 41 ao 44, tá? A oferta da viúva pobre. Então vamos lá. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Essa palavra pode falar conosco de várias maneiras, irmão, mas a reflexão que eu quero deixar aqui hoje é que aquela viúva, quando ela foi para o altar, por que Jesus falou aquilo, né? Mesmo ela tendo dado pouco, ela deu muito, e aqueles que estavam dando muito, acabou dando pouco. Aqui creio eu que Jesus estava dizendo que ela foi no altar e ela entregou aquelas 2 moedinhas, porém ali ela estava entregando a vida dela também no altar, né? Porque assim, a própria palavra relata aqui quando Jesus falou com os discípulos, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver, ou seja, ela ficou sem nada, assim que eu entendo aqui, certo? Os outros teriam recurso, mais dinheiro para gastar lá fora, que estavam dando até do que estava sobrando, certo? Já ela não, ela só tinha aquilo. Então, quando ela entregou aquela oferta, ela colocou a vida dela nas mãos de Deus. Olha, Senhor, eu estou dando a minha oferta, a partir daqui o Senhor cuida de mim. Amém? Todos entenderam? Então que nós hoje possamos fazer isso, ao trazer os nossos dízimos e oferta, nós também possamos colocar a nossa vida no altar, né? Porque muitas vezes a gente, ao dar o dízimo, a oferta, a gente pode pensar, será que vai faltar se eu der aqui uma oferta, um dízimo? Mas a própria palavra, ela fala conosco aqui, que não vai faltar, porque Deus, ele vai agir com provisão na nossa vida, assim como essa viúva fez. Ela deu a oferta e a partir dali, ela se entregou para Deus, ela só dependia de Deus. Então que hoje nós possamos entregar a nossa vida e a nossa dependência nas mãos de Deus. Amém? Então vamos nos colocar de pé, por favor. Mesmo você que não trouxe o seu dízimo, a sua oferta hoje, você pode colocar a mão no seu coração e você pode falar também com Deus. Eu coloco a minha vida no seu altar, Pai. Eu sou totalmente dependente de Ti.
porque eu tenho certeza que a vida ela é mais importante do que a oferta. Amém? Então vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje na tua casa, Pai, por mais uma quinta-feira abençoada, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós confiamos totalmente em Ti, colocamos as nossas vidas no Teu altar, Pai, e sabemos que o Senhor fará o melhor, Pai. Sabemos que o Senhor agirá com provisão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos que estão aqui, Pai, cada empresário, empreendedor, Senhor, cada trabalhador, pai de família, Senhor, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, repreende toda e qualquer ação contrária na vida, Senhor, desses irmãos que estão aqui, Pai, e os que estão nos assistindo agora pelo YouTube, Pai. Abençoa com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua prosperidade, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode trazer, por gentileza, seu dízimo, sua oferta. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir a vida do Ederson em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém? Amém. Hoje eu vou precisar bastante de água. A gente está fazendo uma reforma lá em casa. É tanto pó. Parece que o pó não sai da garganta. Irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui reunidos essa noite, né, dando continuidade nessa campanha sobre as âncoras da fé. Uma passagem baseada lá em Atos 27. Né? E eu gostaria desde já pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 27. Por favor. Atos 27. A partir do versículo 13. É uma leitura um pouquinho extensa, irmãos, mas vocês vão ver que ela é muito importante. Ela é a base dessa campanha. E a nossa ideia é, nos 4 dias, né, trabalharmos exatamente nesse conteúdo. Semana passada foi uma bênção. Né? Eu não pude estar aqui presente, eu tive um compromisso profissional, mas ele nos trouxe a palavra de Deus, nos trouxe a ministração, uma palavra sobre fé e certeza, algo tão essencial e importante para as nossas vidas. Né? E hoje eu pretendo abordar com vocês acerca da adoração. Tá? Então nós já vimos a âncora da fé, a âncora da certeza, e hoje nós vamos para a âncora da adoração. Amém? Irmãos, a palavra de Deus em Atos 27, a partir do verso 13, nos diz assim: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se durante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta.
pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse um dia. Repita comigo, irmãos, 4 âncoras. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram um barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar as âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam do barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças diante de Deus, diante de todos. Repita comigo: deu graças a Deus. Deu graças a Deus. Então o partiu e começou a comer. Todos reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada, uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Amém? Amém. Senhor meu Deus, essa é a sua palavra, meu Pai. Senhor, toda passagem, meu Pai, todo relato bíblico, meu Pai, colocado, Senhor, ele tem um objetivo, Senhor, de nos trazer, meu Pai, aprendizado e ensinamento. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e peço, usa a minha vida, meu Pai, para que a Tua mensagem seja levada, Senhor, apesar de mim. Senhor, que o Teu povo, a Tua igreja, meu Pai, os que nos acompanham online, meu Pai, possam absorver, Senhor, da Tua palavra e colocar, Senhor, em prática, Senhor, cada um dos ensinamentos, meu Pai, obtidos e abordados, Senhor, nesta noite. Este é meu pedido e este é meu clamor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa campanha, né, que nós estamos fazendo sobre as âncoras, ela é uma derivada de uma ministração do culto de casais que eu e a Silvana fizemos no início do ano, né? Nós usávamos esse mesmo versículo, né, e essa mesma passagem, aliás, e a gente usava, né, esse comparativo, né, de como passar por momentos de tempestade, momentos de lutas, momentos de dificuldades no nosso relacionamento, né? E durante essa ministração, né, o Marcelo, o Teco, que estava presente, né, depois do final do culto, ele veio conversar comigo, falou assim: Ederson, quando você estava ministrando tal, eu vi aqui, Deus me deu uma direção, olha aqui esse versículo, o que a gente releu novamente sobre as âncoras, está vendo? Ó, eles lançaram 4 âncoras, e aqui a gente consegue visualizar que aqui tem fé, aqui tem certeza, aqui tem adoração, aqui tem oração, isso são âncoras para a vida cristã, né? Então, essa figura utilizada de âncora, irmãos, nós podemos interpretar a âncora de 2 formas, correto? Uma é o quê? Que é um peso, né, em que ela tem por objetivo de estabilizar o barco, de deixar o barco fixo aonde ele está, né? E também podemos abordar a âncora como um item que dá estabilidade para o barco.
para que ele não fique, né, se debatendo ao mar. Amém? Irmãos, nesse ensinamento que nós temos aqui, né, eu li essa passagem, irmãos, eu creio que pelo menos, sinceramente, acho que pelo menos umas 50 vezes. Né? Primeiro foi a preparação para o culto de casais, depois quando o Marcelo deu a ideia da gente fazer essa campanha, eu levei para o Lucas gostou, o pastor Rogério gostou, falei, não, vamos abordar assim esse tema assim que possível, e nós estamos aqui abordando em maio. Quando Deus levantou essa palavra em nossos corações, ele disse, olha, tem ensinamento, tem aprendizado aqui. Né? E essa passagem, irmãos, ela é muito interessante, porque se você ler todo o capítulo 27, você vai entender que Paulo ele se colocou num objetivo, que era o quê? Levar a palavra de Deus para a Espanha. E ele foi embarcar para levar a palavra de Deus para a Espanha. Como você pôde ler aqui comigo, irmãos, olha a quantidade de luta e adversidade que Paulo passou. Né, irmãos? Quantas vezes nós, na nossa vida cristã, né, estamos fazendo algo bom, algo com propósito, né, seja no nosso ministério, seja com a nossa família, seja no trabalho, aonde quer que seja. Você sabe que aquilo ali tem um propósito bom, mas você, meu Deus do céu, como é difícil. O que está acontecendo? Né? Às vezes a gente chega até mesmo se questionar, né? Eu não sei você, mas eu já me questionei várias vezes assim, Senhor, não é possível, Pai. Está muito difícil isso daqui. Algo me diz que ele vai trazer um resultado muito bom para a minha família, para a tua obra, no meu trabalho. Senhor, mas toda vez que eu me posiciono e eu vou fazer, vem uma tempestade, vem uma luta, vem uma dificuldade. Irmãos, e muitas vezes, irmãos, Deus usa processos em nossa vida. Eu creio que todos vocês já viram, né, a figura, né, de uma espada sendo moldada, né? Já viram? Põe no carvão, esquenta, põe na bigorna, marreta, 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 põe na água fria. Põe no carvão, põe na bigorna, marreta, 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 põe na água fria. E assim esse ciclo são repetidos diversas vezes. Então ela começa lá como uma barra sem forma, sem corte, sem beleza nenhuma, né? E depois de passar por todo esse processo, que é duro, que é difícil, é fogo, é paulada, é água fria, e repete tudo de novo, né? Você tem uma espada, né? E você tem espadas muito bonitas, eu gosto, eu acho legal você ver essas espadas, né? No estilo de Conan, o Bárbaro, né? Eu gosto, né? Tem umas espadas muito bonitas, você vê lá o fio de corte, o desenho e tal. Hoje em dia, né, nós temos tecnologia que facilita muito os processos de fabricação, mas imagine antigamente, né? Paulo, na época, irmãos, não tinha opção de avião. Né? Não tinha opção de avião, não tinha a opção desse recurso abençoado aqui que nós temos, que é o YouTube, é a internet. Ele não tinha esse recurso, mas o que ele tinha de recurso na mão, ele usava. Então, irmãos, às vezes você pode virar para mim e falar assim, Ederson, mas eu tenho poucos recursos, eu não tenho muitas condições. Irmãos, Deus não precisa de muitos recursos, de grandes recursos. Lembra lá quando Elias multiplicou o azeite da botija da mulher? Irmãos, Deus precisa de nada. Ele é o Criador, né? Existe, né, um princípio que é o quê? Que nada se cria, tudo se transforma. Esse copo com água, ele não foi criado, ele foi transformado, né? Porque o petróleo que fez o plástico, a água mesmo em si, né, ela já existia na Terra, ela foi criada por Deus. A água que nós temos disponível, a nossa água potável, não é acrescida uma única gota a mais dela. Ela simplesmente se transforma. Sai lá das geleiras, derrete, vai para os rios, evapora, vai para a montanha, congela e ele fica nesse ciclo constante. Porque o nosso Deus, ele é criador.
E, irmãos, nós precisamos ter o quê? Um relacionamento com este Deus Criador. E uma das formas que nós temos de nos relacionarmos com este Deus Criador é a âncora de hoje que eu quero abordar com vocês, que é a âncora da adoração. Irmãos, e a adoração, irmãos, no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, né? Ainda mais de nós, que nascemos como uma igreja neopentecostal, né? Nos tornamos uma igreja pentecostal, estamos num processo de nos tornarmos uma igreja reformada, é algo que sempre dá discussão, né? Eu não cheguei a pegar essa fase, né? Eu me converti lá em 1995, né? Mas talvez alguém mais experiente, com mais anos de evangelho do que eu, talvez se lembre, né? Era inimaginável, por exemplo, nos anos 80, uma igreja evangélica ter uma bateria, ter uma guitarra. Era inimaginável. Era profanar o altar de Deus, né? E depois nós tivemos, né, grandes movimentos, né? Acho que todos vocês não tem como não se lembrar, né, da grande bênção que foi o ministério Diante do Trono, né? Quando lançou lá o primeiro DVD, né, a Ana Paula Valadão, né, virou padrão nas igrejas evangélicas, aquelas ministrações longas, 20, 30 minutos, o povo literalmente copiando a Ana Paula Valadão, sendo que adoração, irmãos, essencialmente não é isso. A adoração, ela é também música, mas ela não é só isso, ela vai muito além. Nós, irmãos, adoramos a Deus, irmãos, diariamente, com nossas ações e atitudes. 2 vezes por mês, às segundas-feiras, me corrija, tá, se eu estiver errado, ação social é 2 vezes por mês, 1 vez por mês, à segunda-feira. Irmãos, eu falo sem medo de errar, de que todos os grupos que nós temos, todas as atividades que nós temos, essa ação social que é feita é uma maneira de louvor e adoração a Deus, irmãos, é impressionante, porque nós estamos estendendo a mão para o necessitado, e ao estender a mão ao necessitado, nós estamos louvando e adorando a Deus. Nós louvamos e adoramos a Deus com o nosso tempo, com a nossa disponibilidade. Nós louvamos e adoramos a Deus com os nossos recursos financeiros. Nós adoramos, irmãos, a Deus quando você levanta de manhã e vai lá arrumar seu filho e sua filha para ir para a escola. Quando você vai para o seu trabalho. Você adora a Deus quando você executa uma tarefa com excelência no seu trabalho. Você adora a Deus quando você está lá na sua casa lavando louça. Se você está fazendo aquilo realmente de uma forma consciente, para o benefício da sua família, para o benefício da empresa que você trabalha, é uma maneira, irmãos, de louvar e adorar a Deus. Nós precisamos, irmãos, quebrar esse estereótipo de que louvor e adoração é só música. A música, ela é também, irmãos, ela é muito importante, ela é essencial. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito, né? Silvana gosta mais ainda do que eu. Se deixar, ela fica o dia todo lá passando no YouTube, e eu vou denunciar a minha idade, né? E ela deixa riscar o disco lá, né? Deixa riscar o disco do YouTube e fica passando o dia todo. Mas, irmãos, não é só isso. E aqui, irmãos, nós vemos como Paulo adorou a Deus com a sua atitude. Está aqui destacado, irmãos, no versículo 35. Acompanhe aí comigo, por favor. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Irmãos, dar graças a Deus. Quando eu e você damos graças a Deus, nós estamos louvando a Deus. Paulo pegou o alimento, consagrou
repartiu, se alimentou e alimentou todos que estavam com eles. Mais na frente a gente vê lá que eram mais de 200 homens neste barco. Ele repartiu o pão. Então, irmãos, quando você reparte o seu tempo, quando você reparte seus recursos, sua disponibilidade, você está louvando e adorando a Deus. Irmãos, e essa questão de nós darmos graças, às vezes gera muito dúvida, né? Porque como eu apontei, Paulo tinha um propósito, levar o evangelho. E aqui, irmãos, nós lemos só uma parte. Se você continuar lendo do versículo 39 em diante, eu vou tentar resumir aqui um pouco para vocês, do 39 em diante, eles vão parar numa ilha. Chegando nessa ilha, eles estão encharcados por causa da chuva, estão molhados por causa da chuva, né? E todo mundo, a maioria não, todo mundo fica lá na praia reclamando. Olha só, estamos molhados, a chuva, 14 dias de chuva, estamos molhados, estamos ensopados, e agora? O que Paulo faz? Paulo vai procurar gravetos na ilha. Ah, graveto aqui, graveto ali. Ele junta os gravetos e acende e faz uma fogueira para aquecer todos. Olha que coisa boa que Paulo fez. E aí, o que acontece com Paulo? Quando está recolhendo os gravetos, botando fogo na madeira, é picado por uma cobra. Você, meu Deus do céu, 14 dias de chuva, passando necessidade, passando fome praticamente. Ficamos dias sem ver o sol, chegamos numa ilha encharcados, eu tomo a atitude de recolher os gravetos para aquecer a todos. E o que eu ganho? Mordida de cobra. Irmão, mas tudo tem um propósito. Muitos naquele momento já condenou Paulo, disse, nós daí vai morrer, está em pecado. Paulo está em pecado, por isso que ele vai morrer. É pecado, irmão. Irmãos, isso é uma coisa muito séria que nós precisamos quebrar na nossa cultura cristã. Quando a gente vê um irmão ou uma irmã passando por um momento de luta, de dificuldade, não importa em qual área que seja, irmãos, muitas vezes entendemos, está em pecado. Não, isso é pecado. Lembra do coxo que Jesus curou e os apóstolos perguntou para ele, Senhor, quem que era o culpado dele ser assim? Não, ninguém era culpado, era para a glória de Deus. Então, irmãos, existem situações nas nossas vidas, irmãos, que é duro, que é difícil entendermos, né? Só que, eu não sei vocês, mas eu já passei por situações duras e difíceis na minha vida, e que passado algum tempo depois, assim, seu tonto, você não percebeu? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, assim, não, era tão óbvio. O porquê disso? Então, irmãos, quando você passar por um momento de luta, de adversidade, e você tem a consciência de que você está no altar, com sua vida consagrada a Deus, você está exercendo a sua fé, você está tendo a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, e que você o adora com suas atitudes, com o seu tempo, com os seus recursos, irmãos, não há com que se preocupar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ederson, é fácil? Não, não é, irmãos, é difícil, é muito difícil. Irmãos, eu estou passando uma situação específica na minha vida pessoal, em que começou no domingo, eu fiquei chateado com uma situação. Silvana até falou, não, Ederson, calma, tal. Aí na segunda-feira veio uma outra bomba. Na quarta-feira veio outra bomba. Eu falei, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Aí até que num determinado momento, orando pela manhã, o Espírito Santo tocou. Lembra daquela oração sua de anos atrás? Lembra daquela sua oração? Confia.
E eu fiquei, irmãos, domingo à tarde tenso, segunda tenso, terça tenso, né? Isso, aí na quarta-feira Deus começou a tratar isso no meu coração. Então, irmãos, quando você está nesse momento de luta, de adversidade, primeira coisa que você tem que fazer, se coloque na presença de Deus. Adore-o. Adore Ele. Se ponha na presença de Deus. Repartilhe. Compartilhe com as pessoas próximas a você. Obviamente, irmãos, que eu não estou falando aqui para você sair lançando aos quatro ventos a sua vida pessoal. Não é isso. Agora, se você tem uma pessoa da sua confiança, vá, compartilhe. Nós aprendemos isso lá em Tiago. Nós devemos confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Que é, irmãos, exatamente o quê? Para compartilhar. Para nós dividirmos o jugo. Isso é importante, irmãos. Com um amigo, um parente próximo, um psicólogo, um psiquiatra. Trazendo novamente aqui, né, um testemunho meu pessoal. Irmãos, eu por muitos anos tinha muito preconceito com psicólogo, psiquiatra. Não, isso é para doido. Não preciso disso não. Né? Aí até que num dia em 2016, se não me falha a memória, passando por uma série de situações, cansado, estressado, desgastado, dirigindo no rodanel, sinto meu coração acelerar, meus dois braços formigarem, minha perna formigar, suando. Ainda bem que eu estava perto da Anchieta, na altura ali da Anchieta. Fugi para a Anchieta, fui aqui para o Hospital Brasil, que é o hospital que a gente costuma ir quando a gente tem alguma necessidade. Deixei o carro lá, fui para o pronto-socorro, cheguei suado, pálido. Já fui para ser atendido. Nesse meio tempo eu avisei para a Silvana foi lá. Chegou, né? Um monte de fio no peito. Morreu. Enviuvou. Novinha assim. Enviuvou. Novinha assim. Enviuvou. E eu ali e tal, e fiz lá uma bateria de exames, exame de sangue, exame disso, exame daquilo outro. Aí a médica que me atendeu falou assim: olha, jovem, o seu problema é emocional. Você fisicamente, você está ótimo. Você está bem fisicamente, você está ótimo. Glória a Deus. Falei, meu Deus, e o que esse formigamento, isso tudo tal? Aí depois, tonto, que você não entendeu, tinha todo um contexto, uma situação daquele dia, que não cabe aqui apontar, e por isso eu dei aquele tilt. E aí, irmãos, eu comecei, né? Depois de conversar com algumas pessoas, assim, procurei um psicólogo, comecei a passar, um psicanalista e tal. Devo ter feito umas 40, 50 sessões. Foi um processo de autoconhecimento, irmãos, tão maravilhoso para mim. Eu consegui me identificar, sabe? E realmente, irmãos, a palavra de Deus nos diz isso, né? Em que a nossa vida, ela é uma história. Então, tem situações que ocorreram no nosso passado que, se nós não tratarmos ela efetivamente, elas vão gerar impacto na nossa vida presente e futura. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ah, Ederson, então você não tem mais dificuldade, mais problema nenhum? Não, irmão, tenho sim lutas, dificuldades. Mas quando bate uma ansiedade, um medo, uma insegurança, eu coloco na presença de Deus. Irmãos, aprenda isso. Você precisa dominar as suas emoções. As suas emoções não podem te dominar. Sabe? Tem gente, o pastor Rogério falou isso um tempo atrás, né? É a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Não. Irmãos, o Espírito Santo não se renova. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu sou bocudo, eu bato de frente. Não, irmãos, não é esse o propósito de Deus. Né? Obviamente, né, que a palavra de Deus ela fala que nós temos que ser como cordeiros, né, mas nós também temos que ser atentos igual a víbora, a cobra, né, que a Bíblia traz a ilustração. Aqui ninguém é para ser pano de chão de ninguém. Na sua casa, no seu trabalho, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas nós precisamos ser firmes. Pessoas sóbrias, em que no momento de pressão, de adversidade, a gente possa nos mantermos centrados e o Espírito Santo nos usa naquele momento. Amém? E a âncora da adoração, irmãos, é que nos ajuda. Muito. Então adore a Deus em tempo e afora de tempo. Amém?
Irmãos, para finalizarmos aqui a palavra, eu gostaria de pedir que você abrisse lá em João, por favor, Evangelho de João. Volta aí um pouquinho atrás. Capítulo 4. João 4. Versículo 23. João 4, versículo 23. Olha o que nos diz, irmãos, a palavra de Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, a adoração, irmãos, ela é em espírito. Ela é um ato que emana do nosso espírito. E em verdade, com sinceridade. Aqui a palavra de Deus não fala, e adorarão com guitarras e símbolos, como a gente vê lá em Salmos. Entende, irmãos? É um ato nosso diário. É semelhante, irmãos, o amor. Né? O amor, irmãos, ele não é um dom. O amor, ele é uma atitude. Porque, irmãos, falar que ama é fácil. Palavra curtinha, 3 letrinhas. Amo. Amo. Aí você pode elaborar um pouquinho mais a frase. Eu te amo. Irmãos, mas se não vier isso, acompanhado de uma atitude e de uma série de atitudes, é vazio. Vamos lá para Coríntios. É um sino que ressoa. Irmãos, ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. Então, irmãos, nós precisamos agirmos. Assim como o amor, irmãos, a adoração é uma atitude. E eu convido a você ter uma atitude de adoração em sua vida. Diária. Então quando chegar lá, aquele pentelho, aquela pentelha lá para te tirar do sério, respira. Oxigena o cérebro. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Pede direção para o Espírito Santo que ele vai te guiar naquele momento. E quando você menos esperar, você vai estar vendo que aquela situação vai começar a se resolver. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Pedir para as meninas trazerem mais um louvor para nós. Para você que nos acompanha online, nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Quero reforçar com você o convite para as nossas ministrações de quinta-feira. Essa ministração foi gravada numa quinta-feira, ela vai ao ar na sexta-feira, na data de amanhã. E eu quero reforçar com você. Se você tem a disponibilidade, se você não tem compromisso com trabalho, com estudo ou algo similar, eu peço a ti, esforça-te e esteja presente conosco. Venha buscar a Deus. E no domingo também nós temos nosso culto presencial. Eu peço a ti que você esteja junto conosco. Tenha uma atitude de adoração e venha à casa de Deus. Quando você dedica o seu tempo na casa de Deus, você está adorando Ele. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia, glória a Deus.